Glória a Deus. Vamos meditar na palavra de Deus. Vamos meditar na palavra do Deus Todo-Poderoso. Salmos 34. Vamos ler Salmo 34. Glória a Deus. Eu vou ser breve na mensagem, portanto, preste bem atenção para você ser mais abençoado ou abençoada através da palavra de Deus. Vamos ler aqui o verso 12 até o 16. Ou talvez a gente lê mais alguns versículos. Está escrito assim, Salmo 34, verso 12. É uma pergunta, olha, quem é o homem? Ou quem é a pessoa? Qual é a pessoa que deseja a vida? Quem deseja a vida? E diga amém. Que quer largos dias para ver o bem? Quer viver muito? É uma pergunta. Aí vem a receita. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Olha a receita aí. Tem a pergunta: quem quer viver muito para ver o bem? Aí a receita está aí. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem com engano, enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor, à sua oração. A face, o rosto do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar, para arrancar da terra a memória dele. O verso 17. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Que maravilha! Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Podem tomar assento, em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela é a solução para esse mundo perdido. Preste bem atenção na palavra de Deus. Irmãos, tanta dor, tanto desespero, tantos suicídios, tantos assassinatos, tantos abortos, né?
Tantas criancinhas jogadas na lata do lixo. Tantas criancinhas jogadas pelos vasos. Tanto sofrimento nessa terra. Tantas guerras. Tantos inocentes sendo mortos. Quanto choro. Quanta lágrima. Quanto sofrimento nesse mundo. Por quê? Por falta da palavra de Deus nos corações da maioria. Amém? Fica muito mais caro fazer uma guerra, um míssil custa muito caro. Fica muito mais caro fazer uma guerra ou financiar o aborto, como no caso do nosso governo pretende com os seus projetos, ainda que não abertamente, mas encobertamente, planeja até financiar o aborto, como no caso de outros países, que o aborto é financiado, que até paga para a pessoa abortar, paga para matar. Fica muito mais caro financiar esse mundo de guerra, financiar esse mundo de matança, do que prestar socorro à população pobre, à população que está carente, à população que está sofrendo, abrir empresas para produzir mais emprego, abrir escola. Ontem eu li uma frase que dizia assim: quem abre uma escola, fecha uma cadeia. Fica muito mais caro financiar esse mundo de violência que está por aí, financiado pelos governos muitas das vezes, do que abrir mão de recursos que é da população para poder mudar a situação do ser humano, mudar a situação da sociedade e da pobreza. E acima de tudo, esse mundo do jeito que está, se você está conectado às informações pelos meios de comunicação, você sabe do que eu estou falando. Esse mundo está sofrendo, as pessoas estão sofrendo, os governos estão desesperados. Por quê? Por falta de reverenciar a palavra de Deus, as escrituras sagradas. A palavra de Deus é a solução para todos os problemas da humanidade. Você que está na igreja ou perto da igreja, por favor, fale baixo, porque nós estamos no local e estamos pregando a palavra de Deus e nós pedimos reverência. Glória a Deus. Amém? Para evitar problemas. Glória a Deus. Se está perto da igreja, por favor, diminua a voz. Estamos pregando a palavra de Deus. Se não quer ouvir, deixa quem quer ouvir. Glória a Deus, em nome de Jesus. Porque a casa de Deus merece respeito. Então veja bem. É normal os pais enterrarem os filhos, certo? É normal? Não, né? O normal é os filhos enterrarem os pais. Infelizmente existe a morte, ou felizmente, sei lá o quê. Seria felizmente, não, mas fazer o quê? Os filhos enterrarem os pais. Mas hoje, muitas das vezes, os pais é que estão enterrando os filhos. Por quê? Por falta de colocar Deus no seu coração. Por falta de muitas das vezes até mesmo os pais cumprirem os seus deveres como pai. Porque a Bíblia fala que os pais têm que criar os filhos não só na igreja, mas no caminho do Senhor. E eu já ouvi pessoas falando assim: eu criei meu filho, eu criei minha filha na igreja e hoje está no mundo. Porque criou na igreja.
Não é só criar na igreja. A Bíblia não manda criar o filho na igreja. A Bíblia manda criar o filho no caminho do Senhor. E quando fala de caminho, está falando dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Os pais, vocês que me ouvem pelos meios de comunicação, os pais devem criar os filhos não somente na igreja, obrigando os filhos a ir à igreja, mas criar os filhos no caminho do Senhor. E criar os filhos no caminho do Senhor significa sentar com teu filho na sala da tua casa, abrir a Bíblia, ensinar a palavra de Deus, transmitir a palavra de Deus, mostrar o caminho que deve a seguir, criar um filho. E muitos filhos morreram, os pais enterraram os filhos, porque eles, embora receberam todo o ensinamento preciso na sua adolescência, quando mandaram nos seus narizes, decidiram abandonar a Deus. Os pais criaram os filhos no caminho do Senhor, mas existe o livre-arbítrio. Quando eles se entenderam por gente, eles decidiram abandonar Jesus, abandonar os ensinamentos dos seus pais e morreram na troca de tiro com bandidos ou com policiais, morreram com a overdose, morreram cheirando droga, usando drogas, foram mortos e os pais tiveram o desprazer de enterrar os seus filhos. Amém? Por falta de se submeter à palavra de Deus, a Bíblia está perguntando aqui, Deus está perguntando, Deus está usando aqui o salmista Davi, ou seja, o salmista, não estou certo se foi Davi, mas Davi mesmo. O Espírito Santo usou ele e perguntou: quem é o homem? Qual é a pessoa que deseja a vida e que quer viver muito e ver o bem? Viver bem. Deus fez o homem. A palavra homem aqui significa ser humano. Deus fez o ser humano para viver bem. Deus fez o casal para viver bem. Deus fez o ser humano para viver bem. Deus não fez o ser humano para viver deitado nas calçadas das grandes metrópoles. Deus não fez a família para viver debaixo da ponte. Deus não fez o ser humano para sofrer com enfermidades. Por isso a Bíblia diz que Jesus tomou sobre si toda a nossa dor, toda a nossa enfermidade. Isaías 53, Deus tomou sobre si, Jesus carregou o nosso pecado e as suas consequências e as enfermidades também. Deus não fez o ser humano para viver escravizado do jeito que está vivendo. Você que me ouve pelos meios de comunicação, você está aí sofrendo. Eu quero te dizer que a vontade de Deus é que o ser humano viva e viva bem. Qual é o teu sofrimento? Você que me ouve aí, até mesmo fora do Brasil, você aí de Luanda, Angola, aí na África, qualquer parte que você está entendendo a minha língua, qual é o teu sofrimento? Existem sofrimentos permitidos por Deus, como no caso de Jó, mas com um propósito superior. Mas a maior parte dos sofrimentos que o ser humano passa não é a vontade de Deus. Deus não quer o ser humano nesse mundo sofrendo nas garras do diabo, nas garras dos vícios. Mas só que existe princípios, existem diretrizes para você seguir, para você viver muito e viver bem. Aqui está perguntando, qual é a pessoa que quer viver muito e quer viver bem? Aí depois tem a receita. Guarda a tua língua do mal. Muitos morreram, muitos têm sofrido por causa da língua. E os teus lábios de falarem enganosamente. Glória a Deus.
Bendito é o nome do Senhor Jesus. Então, o verso 14: aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Irmãos, aqui está a receita para quem quer viver muitos dias, quer ter vida longa e quer ter uma vida boa. Hoje as pessoas, muitos pregadores, estão colocando na cabeça do povo certos ensinamentos errados, que basta apenas vir à igreja, fazer uma campanha, mas não é bem assim. Você tem que fazer campanha, você tem que orar, você tem que vir à igreja, mas existem princípios, existem diretrizes para você viver muito e viver bem. E a palavra está falando: quer viver muito? Quer viver bem? Cuidado com a sua língua. Não fala engano, não fala mentira. O verso 14: aparta do mal, tem que se apartar do mal. Jovens que me ouvem pelos meios de comunicação, aparta-te do mal. Foge desses colegas que querem levar você para as drogas, para as bebedices. Foge desse povo que quer te levar para um monte de destruição. Jovem, Deus está me usando para falar com moças que me ouvem pelos meios de comunicação. Esse cara aí quer infernar a sua vida e você está indo na lábia dele. Foge desse cara. Se você quer ter um bom casamento, se você quer ter um lar estruturado, foge desse cara que não tem compromisso com Deus. Ele quer te usar e jogar fora. Foge desse cara. Aparta-te do mal. Esse cara é o mal que quer te levar para o buraco. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. A Bíblia diz no Velho Testamento que não existe justo. Mas só que quando a pessoa aceita a Jesus como Senhor e Salvador, a justiça de Jesus é transmitida para ela. Então Deus vê ela como justo, como justa. Quando a pessoa aceita Jesus, diante de Deus, ela é declarada justa, ela é justificada. Você que aceitou Jesus, você que arrependeu dos seus pecados, você é justo, porque o sangue de Cristo te justificou, o sangue de Jesus te purificou. Você é justo, e a palavra do Senhor está falando aqui no verso 17: os justos clamam, o justo ora, o crente clama, o cristão ora, e o Senhor os ouve. O Senhor te ouve e o Senhor te livra de todas as suas angústias. Jesus falou em João 16, verso 33, você vai ter aflição no mundo, você vai ter angústia no mundo, mas eu venci o mundo como homem, e você vai vencer também como ser humano. Eu venci o mundo. O justo clama e o Senhor ouve. O rei Ezequias passou por grande angústia, mas ele temia a Deus, e ele virou o rosto para o lado da parede e chorou, e falou com Deus: Deus, lembra de que eu te servi em sinceridade de coração. Aí a Bíblia fala que Deus curou ele, e ele viveu mais 15 anos. Deus ouviu o clamor, Deus ouviu a oração de Ezequias. Você que me ouve através dos meios de comunicação, e você que está aqui, se você teme a Deus, Deus te ouve, Deus ouve o seu clamor, Deus ouve a sua oração, e Ele vai te livrar dessa angústia. Aleluia, glória a Deus. O verso 17, agora o 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Irmãos, a pessoa que tem o coração quebrantado é aquela pessoa que pecou,
mas ela está arrependida. Ela está pecando porque a fraqueza está dominando ela. É por isso que nós não temos direito de apontar ninguém, porque a Bíblia fala que todo mundo, lá em Eclesiastes 7, verso 20, está escrito que todo mundo está sujeito a pecar. Mas o apóstolo João falou na primeira epístola, capítulo 1, verso 6 e seguinte, para a gente não pecar, não pode pecar, mas se cair no pecado e a pessoa arrepender, o Senhor é justo para perdoar, o Senhor perdoa, o Senhor purifica, aleluia! E nós não temos o direito de apontar ninguém. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, que nós temos que condenar o pecado. Temos que chamar o pecador para abandonar o pecado, mas nós temos que falar para o pecador que o Senhor perdoa, o Senhor purifica, aleluia. Provérbios 28, verso 13. Quem encobre o seu pecado, nunca vai ser feliz. Mas quem confessa para Deus e abandona, confessar e abandonar, alcança misericórdia. Quem converte é perdoado. No nome de Jesus. E a Bíblia está falando aqui, que Deus está perto de quem tem o coração quebrantado. A pessoa caiu no pecado, mas ela arrependeu, ela está triste, e a Bíblia fala que Deus está perto dela. Olha que maravilha! Você que me ouve em qualquer parte do mundo, você que pecou, mas você está triste. A Bíblia diz que a tristeza do mundo opera a morte, mas a tristeza, segundo Deus, opera a vida, opera arrependimento para a vida. O Espírito Santo está falando em seu coração, e você está triste, mas essa tristeza produz vida, porque traz arrependimento e traz perdão, aleluia. O Senhor te perdoa. O Senhor te purifica, basta você fugir do mal. A partir de então, verso 18, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. A pessoa humilde, a pessoa que pode ser pastoreada, amém? Pode, o espírito contrito, a pessoa humilde, ela aceita a vara do seu pastor, é uma ovelha que aceita a vara do seu pastor, porque sabe que a vara do pastor vai tirar ela do caminho errado e vai trazer para o caminho certo. Então ela sabe que o seu pastor está te corrigindo, porque quer ver ela no caminho certo, porque ele é responsável pelas ovelhas. O verdadeiro pastor, ele corrige, ele ensina, porque ele tem responsabilidade com a ovelha. Se você está na igreja que é só maravilha, é só glória, é só bênção e não há correção, você está no lugar errado. Você está sendo aí guiado por um mercenário. O mercenário, ele faz a missão só a troco do dinheiro, por isso ele não te corrige, porque ele tem medo de perder o seu dinheiro. Mas o verdadeiro pastor, ele corrige, ele ensina, aleluia. Se você está na igreja que não te ensina a abandonar o seu pecado, você está enganado aí no lugar errado. Agora o verso 19. Muitas são as aflições do justo. Irmãos, existe crente que desespera quando vem as aflições. Mas eu pensei que minha vida ia ser só maravilha. Mas depois que eu aceitei Jesus, depois que eu fui para a igreja, é tanta luta, é tanta luta, é tanta luta. Jesus deixou claro que vai haver lutas, vai haver aflições. Mas a Bíblia está falando aqui, olha, no verso 19, muitas são as aflições do justo. Se você teme a Deus, você tem aflição nessa vida, porque nós estamos num mundo desgraçado, que não teme a Deus, que não ama a Deus e não ama o próximo. O mundo de injustos, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. O Senhor livra o justo das suas aflições.
o Senhor dá vitória. Amém? A luta vem, mas se você estiver firme com Jesus, e você suportar a luta, o Senhor vai chegar um dia que vai colocar o ponto final na sua luta, amém? Aí vai vir outra luta, porque a Bíblia fala aqui, ó, muitas são, plural, as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todos. Agora, irmãos, eu vou finalizar aqui, mas eu quero que vocês prestem bem atenção no que eu vou falar aqui agora. Esse salmo, ele foi escrito muitos e muitos anos antes de Jesus nascer. Quem entendeu? Antes de Jesus nascer. Agora veja como esse salmo é verdadeiro. O verso 20, olha aí. Olha aí o verso 20. O que está escrito aí? É o capítulo 34 e verso 20. Ele lhe guarda, ele quem? O Senhor. O verso 19 fala que as aflições do justo são muitas, né? É Salmo 34, verso 19. Mas o Senhor o livra de todos. Agora o verso 20. Ele, o Senhor, guarda os ossos do justo. Amém? Nem sequer um deles será quebrado. No verso 19 você vai ver no singular. Justo no singular. Está falando de Jesus. As aflições de Jesus são muitas. Foram muitas aqui na terra. Mas está escrito que o Senhor ia livrar ele de todas. Livrou ou não livrou? Ele sofreu até morte de cruz. Mas chegou o momento que Deus, o Espírito Santo, ressuscitou Jesus dos mortos. E ele está revestido de glória. Agora eu vou provar para você que isso aqui está falando de Jesus. O verso 20, olha aí. Eu já estou terminando. O verso 20. Ele lhe guarda todos os seus ossos. Nem sequer um deles se quebra. Agora, se você for lá em João, agora no Novo Testamento, 19, abra aí. Vou provar para você que esse versículo está falando de Jesus. João 19, Evangelho de João 19, e verso 36. Olha, antes do 36 está falando que os soldados foram lá quebrar as pernas dos crucificados, Jesus no meio e os dois assaltantes do lado. Os soldados romanos foram lá quebrar as pernas deles para tirar eles da cruz. Que aí eles com as pernas quebradas não iam fugir, né? E ficar morrendo lá. Quebrou a perna do bandido que estava à direita e à esquerda. Quando foi quebrar as pernas de Jesus, a Bíblia diz que os soldados não quebraram as pernas de Jesus, porque ele já estava morto. Mas furou o lado dele. E essa fura do lado dele estava profetizada também em Salmo. Né? Até a lança que furou o lado de Jesus está profetizada em Salmo. Agora o verso 36 está escrito, olha, glória a Deus. Vamos ler aqui a partir do 31 para você entender melhor. Veja bem. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Está vendo aí? Foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas. Eu estou mostrando para você como a palavra de Deus é fiel. Quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas
vindo a Jesus, olha aí, presta atenção, verso 33. E vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creais. Porque isso, agora o verso 36, olha, porque isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Qual Escritura? Salmo 34, verso 20. Aconteceu isso aqui que eu li, quebrou as pernas dos bandidos lá, mas não quebrou a de Jesus, não foi coincidência. É para que se cumprisse Salmos. Salmo 34, que foi escrito anos e anos antes de Jesus nascer. Deus diz em Jeremias 1, verso 12, que ele vela, ele está atento para cumprir a palavra dele. E quando Jesus estava lá na cruz, Deus estava atento. E Deus não deixou quebrar as pernas de Jesus para cumprir a profecia de Salmo 34, 20, que nem o osso de Jesus seria quebrado. Agora olha, 36. Para que se cumprisse a Escritura que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura, verão aquele que o traspassaram. Tremendo isso, irmãos. Salmo 39 escrito, eu não sei precisar quantos anos, mas foi muitos anos. Foram décadas antes do nascimento de Jesus. E está profetizado que Jesus ia ter muitas aflições, mas o Senhor ia livrar ele de todas essas aflições, como de fato livrou, e que nenhum dos seus ossos seriam quebrados, e isso aconteceu no Novo Testamento. Os ossos de Jesus não foram quebrados, porque Deus é fiel, e ele deixou escrito que não seria quebrado, para provar que ele estava no controle dos acontecimentos ali, e Jesus não morreu por acidente ou por coincidência. Jesus morreu como um projeto de Deus, para ele pagar pelo preço dos pecados da humanidade, mas Deus estava no controle, e esse cumprimento aqui prova que Deus estava no controle de tudo. Amém? Viu aí que Deus é fiel para cumprir a palavra dele? Quem entendeu o que eu acabei de explicar aqui agora? Quem entendeu, levanta a mão. Eu expliquei bem explicado. Se não entendeu, eu sinto muito. Eu expliquei aqui que há uma profecia no Salmo 34, verso 19 e 20, e essa profecia se cumpriu em Jesus, em João 19. Deus é fiel, ele cumpre o que está escrito, amém? Glória a Deus. Agora, para finalizar, vamos ler os últimos 2 versículos. Vamos ler os últimos 2 versículos para finalizar. A malícia, verso 21, a malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. Todo mundo que prejudica uma pessoa inocente, presta conta com Deus. Amém? E o verso está falando que a malícia mata o ímpio, e está aí acontecendo. Ímpio é uma pessoa que não tem respeito pela palavra de Deus. A pessoa que não respeita as coisas de Deus. E a Bíblia fala que a malícia mata o ímpio. O ímpio, por ele não se corrigir pelas Escrituras, ele vai por caminhos de morte. Então a malícia mata o ímpio. E quem aborrece o justo, quem odeia o justo, é punido. Para finalizar, o último versículo. O Senhor resgata a alma do seu servo. Quem é servo de Deus aí? Está falando que o Senhor vai resgatar a sua alma. E nenhum dos que nele confiam será condenado. Confia em Deus e você não será condenado. Porque quem confia em Deus,
vai corrigir a sua vida pela palavra de Deus, vai viver em paz e santidade, porque ele sabe que em Hebreus 12, verso 14, está escrito: segue a paz com todos e a santificação, porque sem a santificação ninguém vai ver o Senhor. Quem confia em Deus vai procurar conhecer a palavra de Deus e vai aplicar no seu viver diário, por isso não será condenado. Amém? Que Deus abençoe a todos, que essa palavra permaneça em nossos corações. Você que me ouviu pelos meios de comunicação, que Deus te abençoe. Quem falou com todos, seu missionário Geraldo Trindade. Compartilha aí essas mensagens, essa mensagem aí nas redes sociais aí. Envia para o teu amigo, para ele ouvir a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. No nome do Senhor Jesus. Você que deseja nos ajudar na obra missionária, procure aí na minha página no Facebook, Ministério Trindade, ou no meu perfil. Você vai encontrar o número das contas para você enviar a sua oferta para a obra missionária, se assim você deseja, e Deus vai te recompensar. Que Deus te abençoe. Quem falou com todos foi o missionário Geraldo Trindade.